dia, boa tarde, boa noite. Toda hora é hora de ouvir a palavra do Senhor. E hoje nós vamos ouvir o livro de Esther 7, 8, 9 e 10. Vamos lá. Veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esther: Qual é a tua petição, rainha Esther? Se te dará, que desejas? Cumprir-se-á ainda que seja metade do reino. Então respondeu a rainha Esther e disse: Se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo. Porque fomos vendidos, eu e meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: Quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Respondeu Esther: Esse adversário e inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha, e o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida à rainha Esther, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Tornando o rei ao jardim do palácio, à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Esther. Então disse o rei: Acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim na minha casa? Tendo o rei dito essas palavras, cobriram o rosto de Amã. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam o rei: Eis que existe, junto à casa de Amã, a forca de 50 côvados de altura que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então o rei disse: Enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Capítulo 8. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero à rainha Esther a casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mordecai veio perante o rei, porque Esther lhe fez saber que era seu parente. Tirou o rei o seu anel que tinha tomado a Amã e o deu a Mordecai. E este pôs a Mordecai por superintendente da casa de Amã. Falou mais Esther perante o rei e se lançou aos pés com lágrimas e lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e a trama que havia empreendido contra os judeus. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então ela se levantou, pôs-se de pé diante do rei e lhe disse: Se bem parecer ao rei, se eu achei favor perante ele, se essa coisa é reta diante do rei e se nisso lhe agrado, escreva-se que revoguem os decretos concebidos por Amã, filho de Amedata, o agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que há em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo e como poderei ver a destruição da minha parentela? Então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mordecai: Eis que dei a Esther a casa de Amã, a ele penduraram numa forca, porquanto intentara matar os judeus. Escrevei, pois, aos judeus como bem vos parecer, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei e com o seu anel se selam não se pode revogar. Foram chamados sem detença os secretários do rei aos 23 dias do mês de Sivan, que é o terceiro mês. E o segundo, tudo quanto ordenou Mordecai, se escreveu um edito para os judeus, para os sátrapas, para os governadores e para os príncipes das províncias que se estendem da Índia à Etiópia. 127 províncias, a cada uma no seu próprio modo de escrever, a cada povo na sua própria língua, e também aos judeus segundo o seu próprio modo de escrever e a sua própria língua. Escreveu-se em nome do rei Assuero e se selou com o anel do rei. As cartas foram enviadas por intermédio de correios montados em jinetes criados
na coldelaria do rei. Nelas, o rei concedia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viesse contra eles, crianças e mulheres, e que saqueassem os seus bens no mesmo dia. Em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, a carta que determinava a proclamação do edito em todas as províncias foi enviada a todos os povos, para que os judeus se preparassem para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os correios montados em jinetes que usavam no serviço do rei saíram incontinenti, impelidos pela ordem do rei, e o edito foi publicado na cidadela de Suzã. Então, Mordecai saiu da presença do rei com vestes reais, azul, celeste e branco, como também com grande coroa de ouro e manto linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Também em toda a província, em toda a cidadela, aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas, e muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Capítulo 9. No dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus contavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, pois os judeus é que se assenhoraram dos que os odiavam, porque os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para dar cabo daqueles que procuravam o mal, e ninguém podia resistir-lhes, porque o terror que inspirava caiu sobre todos aqueles povos. Todos os príncipes das províncias e os sátrapas, os governadores e os oficiais do rei auxiliavam os judeus, porque tinham caído sobre eles o temor de Mordecai. Porque Mordecai era grande na casa do rei e a sua fama crescia por todas as províncias, pois ele se ia tornando mais e mais poderoso. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos, a golpes de espada, com matança e destruição, e fizeram dos seus inimigos o que bem quiseram. Na cidade de Suzã, os judeus mataram e destruíram a 500 homens, como também a Parsandata e Dalfon e Aspata, e Porata e Adalaia e Aridata, a Farmasta, a Arizai, a Aridai e a Vaizada, que eram os 10 filhos de Amã, filhos de Amedata, o inimigo dos judeus, porém no despojo não tocaram. No mesmo dia, foi comunicado ao rei o número dos mortos na cidade de Suzã. Disse o rei à rainha Ester: na cidade de Suzã mataram e destruíram os judeus a 500 homens e 10 filhos de Amã, nas províncias do rei, que terão eles feito? Qual é, pois, a tua petição, e se te dará? Ou o que é que desejas ainda, e se cumprirá? Então disse Ester: se bem parecer ao rei, conceda aos seus judeus que se acham em Suzã, que também façam amanhã segundo o edito de hoje, e dependurem em forca os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Então disse o rei: assim se fizesse. Publicou-se o edito em Suzã, e dependuraram os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Reuniram-se os judeus que se achavam em Suzã, também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Suzã 300 homens, porém no despojo não tocaram. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram para defender a vida, e tiveram sossego dos seus inimigos, e mataram a 75.000 dos que os odiavam, porém no despojo não tocaram. Sucedeu isso no dia 13 do mês de Adar. No dia 14 descansaram e o fizeram dias de banquete de alegria. Os judeus, porém, se achavam em Suzã, se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo e descansaram no dia 15, e o fizeram dia de banquetes e alegria. Também os judeus das vilas que habitavam nas aldeias abertas fizeram do dia 14 do mês de Adar dia de alegria e banquetes e dia de festa, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros.
Mordecai escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria e de luto em vez de festa, para que os fizessem dias de banquete e de alegria e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros e dádivas aos pobres. Assim, os judeus aceitaram como costume o que naquele tempo havia feito pela primeira vez, segundo Mordecai lhes prescrevera, porque Amã, filho de Amedata, o Agadita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado isto é, sortes, para os assolar e destruir. Mas, tendo Ester ido perante o rei, ordenou ele por cartas que o seu mau intento, que assentara contra os judeus, recaísse contra a própria cabeça dele, pelo que o enforcaram, e ele e os seus filhos. Por isso, aquele dia se chama Purim, do nome de Pur. Daí vem a causa de todas as palavras daquela carta e do testemunho e do que lhes havia sucedido. Determinaram os judeus e tomaram sobre si, sobre a sua descendência e sobre todos os que se chegassem a eles, que não se deixaria de comemorar esses 2 dias, segundo o que se escrevera deles e segundo o seu tempo marcado todos os anos. E estes dias seriam lembrados e comemorados de geração após geração, por todas as famílias, em todas as províncias e em todas as cidades, e que esses dias de Purim jamais caducariam entre os judeus, e que a memória deles jamais se extinguiria entre os seus descendentes. Então, a rainha Ester, filha de Abiail, e o judeu Mordecai escreveram com toda a autoridade, segunda vez para confirmar a carta de Purim. Expediram cartas a todos os judeus a 127 províncias do reino de Assuero, com palavras amigáveis e sinceras. Para confirmar esses dias de Purim nos seus tempos determinados, como o judeu Mordecai e a rainha Ester lhe tinham estabelecido e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e a sua descendência, acerca do jejum e do seu lamento, e o mandato de Ester estabeleceu essas particularidades de Purim e se escreveu no livro. Depois disso, o rei Assuero impôs tributos sobre a terra. Capítulo 10. Depois disso, o rei Assuero impôs tributos sobre a terra e sobre as terras do mar, quanto aos mais atos do seu poder e do seu valor, e ao relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou. Porventura não estão escritos nos livros da história dos reis da Média e da Pérsia? Pois o judeu Mordecai foi segundo depois do rei Assuero e grande para com os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade do todo o povo da sua raça. E assim, terminamos o livro de Ester. Você ainda não se inscreveu no canal? Se inscreva no canal logo aqui embaixo. Deixe o seu like e compartilhe para que juntos possamos fortalecer a fé de muitos irmãos. E aí está o exemplo completo do testemunho daquele que busca suas forças no Senhor. Mordecai foi exaltado e o povo de Deus recebeu grande livramento. Até amanhã!